Olá, seja muito bem-vindo novamente, mais uma vez, aqui no nosso podcast Gente e Gestão do Portal Meon. Fala comigo! Eu sou a Fabi Vieira, do Instituto Fala Comigo, e claro, colunista aqui do portal. E eu tenho o prazer, a honra, a alegria imensa de receber uma querida, totalmente antenada com o mercado de trabalho, que é a Marcela, do CIEE. A Marcela, além de minha parceira de negócios, minha cliente de negócio, é uma querida, uma amiga, e ela sabe tudo sobre contratação de estagiário. E você, que assim como eu também não conhecia nada, vai sair hoje daqui sabendo tudo sobre esse tema, porque ela é fera. Marcela, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente para falar sobre esse tema, que é um tema meio que místico ainda, né? Por mais que estagiário seja uma trajetória quase que mandatória para todo mundo, né? Para quem contrata, para o empreendedor ou para a pequena empresa, ainda é meio místico, né? Então conta pra gente o que é contratar um estagiário. Com todo prazer, Fabito. Eu que agradeço aqui o convite. Fabi é uma amiga muito querida, minha professora de Ai, oratória. gosto. Aprendi muito com ela e aprendo a cada dia. E tenho 13 anos no CIEE. Comecei minha vida profissional como estagiária, então Uau. sou uma prova social do programa de estágio. Eu gosto muito de falar isso, porque realmente, não só por mim, mas como 80% praticamente do quadro do CIE, dos colaboradores, né, que hoje a gente está ali em torno de 2.500, Uau. vieram de programas de estágio ou de programas de aprendizagem. Então, sim, são programas de porta de entrada que fazem muito sentido para criar uma base dentro das empresas. E aí, quando a gente fala de programas de estágio, a gente fala daquele momento na vida do estudante, a partir dos 16 anos, cursando nível médio, técnico ou superior, que são aqueles estudantes que eles querem colocar em prática aquilo que eles veem na teoria. Aham. Geralmente as pessoas elas alinham, elas atrelam muito o programa de estágio para nível superior, mas também no Verdade. ensino médio e no ensino técnico temos programas de estágio enormes e que fazem muito sentido para as empresas, dependendo da área de atuação, Aham. e que fazem a diferença também, tanto para a empresa quanto para o jovem. É uma via de mão dupla, né, mas assim, quando você olha, é uma ajuda para a empresa, né, e é a empresa também permitindo que esse jovem, ele tenha acesso, né, ele tenha, na verdade, uma condição digna, né. Ele não é só um estudante, mais um estudante que não faz nada. Não, ele consegue produzir, se sentir produtivo e ganhar por isso, né. Isso é sensacional, né. Totalmente. E hoje a gente pode ver programas de estágio gigantescos em grandes empresas e Sim. que valorizam de fato, e tem até setores dentro dessas empresas que trabalham só com os programas de porta de entrada. Quando eu falo programa de porta de entrada, a gente também tem o programa Aprendiz, né? Aham. Que também é uma forma dele entrar no mercado de trabalho. E é uma oportunidade de colocar aquela pessoa que não tem experiência nenhuma no mercado de trabalho. Quando a gente olha para as vagas CLT, de auxiliar, assistente, muitas empresas colocam que a pessoa tenha um conhecimento, tenha uma experiência prévia. E aí, quando a gente fala do estágio e da aprendizagem, obrigatoriamente, né, e preferencialmente são estudantes que ainda não têm experiência nenhuma. Aham. E justamente assim, o que é bom, né, para a empresa nesse sentido? Ela vai conseguir alinhar aquele estudante com a sua própria cultura, ensinar para ele exatamente desde o começo as atividades, alinhar ele aos propósitos da empresa, né? Tanto ao dele quanto ao da empresa. E para o estudante é uma oportunidade de entrar numa grande empresa, ou então até nas médias e pequenas também, que eles aprendem muito, né? Mas Uhum. para que ele consiga de fato ter o seu início no mercado de trabalho. É abrir esse currículo, né. Abrir as portas. Isso é muito interessante. Eu já te falei já fui estagiária CIE, né, há um tempo atrás, pouco tempo. Eu me inscrevi na época de faculdade, né, tinha um CIE bem perto da faculdade que eu fazia, e esse programa de estágio, ele realmente me abriu as portas. Foi quando eu comecei a trabalhar, não na área de comunicação, mas em outra área, mas eu já não era crua, né. Quando eu fui para o meu primeiro emprego CLT, né, assinar a carteira, o meu currículo já tinha ali comprovado uma experiência prévia, né. Sim. E não só isso é bom para o estagiário, mas para a própria empresa, né, porque é uma ação social que tem um custo-benefício muito abaixo, né, do que ela pagaria, né, então é bem
enquadra bem, né? E você está fazendo um bem social, né? Um bem para a sociedade, porque foi como você falou, você está preparando ou um futuro colaborador seu, né? Que pode vir a ser seu colaborador, ou preparando aquele jovem para o mercado de trabalho de forma geral, né? O quanto isso impacta. E a gente falando sobre isso, existe algum melhor momento para contratar um estagiário? Vocês têm essas pesquisas ou não? Ou, por exemplo, vai chegar agora as contratações de fim de ano, né? Nossa, todo mundo fica enlouquecido, não tem jeito, o mercado de trabalho está difícil. É um bom momento para contratar um estagiário? Conta pra gente. Olha, Fabi, até pegando o gancho no começo da sua fala, é um orgulho enorme pra gente quando a gente chega numa visita, assim, com uma empresa, e aí a gente tá falando com um supervisor, um coordenador, um diretor, e ele fala, nossa, eu fui estagiário pelo CIE. Porque a gente vê realmente, né, que tem provas sociais claras e em todas as empresas de Sólidas, pessoas né? e sólidas, de pessoas que realmente começaram a sua carreira como estágio, então pra gente ver que dá certo mesmo. A melhor época para contratar é o ano inteiro, Ai, que mas espetáculo. quando a gente fala sobre o meio do ano e o final do ano, são as épocas que a gente mais tem vagas. Por quê? Programa de estágio, obrigatoriamente, quem entra são estudantes. Uhum. Meio do ano e final do ano é o momento que acabam muitos contratos por conta deles terminarem a faculdade. Tá bom. Então, é o momento que as empresas pegam essas vagas para fazerem as reposições. Tá. Então, em torno hoje ali de 400 vagas que a gente tem em aberto Uau. agora para o final do ano, mas a nossa previsão é que para até o ano que vem, até janeiro, a gente consiga fazer a reposição de mais de 700 estagiários. Então, é bastante vagas. Isso eu falo só Vale do Paraíba, tá? Tá bom. Mas a nível Brasil é um número muito maior, porque só em 2024 foram contratados mais de 186 mil estagiários Uau, gente, em todo o Brasil. que número Se- especial. O CIEL é uma ONG nacional. Aqui a nossa unidade é uma das 33 unidades do CIE, mas é uma unidade muito relevante para o CIE, porque a gente tem aqui em base de 5.400 estagiários contratados no Vale do Paraíba, Caramba. mais de 3 mil aprendizes. É uma região que adere muito aos programas de estágio e de aprendizagem. E é muito bacana a gente ver isso, né? Essa Que questão da potente. responsabilidade social. Sim. E, de fato, é isso, é colocar um programa de estágio para você desenvolver aquele estudante e para que você consiga suprir as vagas depois da empresa. A gente chama isso de saúde da organização. Total. A saúde deles. E assim, o quanto hoje no mercado de trabalho, a gente está sempre junto em evento, a gente percebe isso, né? O quanto a gente tem a reclamação, né, das novas gerações, né? Não só essa nova geração. Eu fui uma nova geração que reclamaram, a sua foi uma nova geração que reclamaram, mas se o mercado também não abraçar e falar assim, vem cá que eu vou te ensinar, porque os próximos líderes são esses estagiários, né? Então eu preciso preparar essas pessoas, né? Eu preciso abrir um espaço dentro da minha empresa para que ela entenda o quanto é importante também estar preparada para receber essas pessoas, né? E quando eu falo sobre isso, né, sobre esse preparo, novas gerações, o que você tem visto no mercado ou tem percebido no mercado que as empresas têm feito para receber essa mão de obra, né? Para receber esses estagiários? Como é que elas têm se preparado? O que você tem notado de diferente? Conta pra gente aí. Quando a gente fala dessa nova geração, né, que é a geração Z, Sim. as pessoas geralmente elas falam com uma carinha de assustadas, né? Aham. E acho que é muito mais fácil para o ser humano reclamar do que a gente ver a parte Perfeito. positiva, Perfeito. né? E eu gosto muito de aprender com eles também. Eu não sou geração Z, sou uma geração anterior, mas eu tenho hoje dentro do quadro aqui do CIE, de 20 colaboradores, em média 6 a 7 são geração Z e a gente aprende todos os dias com eles. Total. É uma geração que ela vem alinhar muito o propósito de vida, junto com o propósito da empresa, pedindo um impacto social querendo entender o que a empresa faz para transformar a sociedade que eles vivem. E também alinhando a parte pessoal com a profissional deles. Uhum. Então a gente tem que aprender com eles, né? Porque Sim. a gente entendia que eu vou trabalhar até 11, meia-noite e eu vou estar sendo produtivo. Não, também tem uma vida pessoal. Então, a gente vem aprendendo muito com essa geração e entender que não é um conflito, mas se a gente conseguir estar de mente aberta, tanto com eles e quanto eles conosco, a gente consegue avançar. E as empresas, a gente tem olhado muito para programas de estágio muito mais estruturados Que legal. a partir disso, né? Por quê? Acontece muito turnover, né? O estagiário vai saindo da empresa e a empresa fala, por quê? O que acontece? Então, o CIE ele faz de 2 em 2 anos uma pesquisa, que é os melhores programas de estágio,
e onde a gente vai identificando, né, o comportamento do estudante. Qual é a nota? Ocupação, que bacana, né? Isso, qual é a nota que ele dá pro Empregador. pro empregador, isso, para aquela empresa que tem aquele programa. E aí a gente vai identificando uma mudança de comportamento mesmo. E aí quando a gente olha para as empresas criando programas de estágio que vai do início, meio e fim e que também traz um desenvolvimento e treinamento, eles querem entender isso, eles querem continuar nas empresas, né? Então, as empresas têm sido, vou colocar entre aspas, forçadas a melhorar seus programas de estágio e colocar aquilo realmente como algo muito importante. Esse é o pulo do gato, né? Esse é o pulo do Olhar gato. com cuidado, né? Ouvir o que eles estão pedindo, né? Quando você me fala de geração Z e que as pessoas ficam, né? Tipo gato arrepiado, né? É um assunto, até uma temática que as pessoas ficam meio, ai, incomoda, né? Mas e quando a gente pensa nas gerações, né? Toda geração teve seu momento de ruptura, né? Eu tenho uma palestra até que eu falo desses encontros geracionais, né? E o quanto em cada momento social, cada juventude era a juventude que a gente chama, entre aspas, aí da juventude transviada, do novo movimento, do novo momento, né? Que é o quê? É trazer algo novo, um novo olhar, né? A gente está falando, a minha geração, por exemplo, é a geração do workaholic, né? O cara que era workaholic, cara, vamos trabalhar até meia-noite, 1 da manhã, isso é produtividade. E aí você se separava, e aí você não tinha saúde, e aí você foi quando começou aí surgimento de doenças mais complexas, né? Aí você vai para a sua geração, né? Que é a geração do cara, eu preciso de um ano sabático, preciso cuidar da minha vida. Peraí, eu sou gente, né? Eu tenho um momento. Começa a olhar para si, porque tem uma frase que eu levo para minha vida, né? Que é a frase do avião. Quando você entra no avião, a comissária olha para você e fala assim: máscaras cairão automaticamente na sua cabeça. Coloca primeiro em você e depois no outro. Então, se você não tá bem, como é que você vai produzir? Como é que você vai entregar? Né? Então, vocês trouxeram a sua consciência. Mais feedback, me fala um pouco mais, quero ser ouvido, quero escutar, nananã. E a geração Z nada mais é do que fruto disso tudo, né? Sim. Ela não quer ser doente como os workaholics, né? Ela não quer só uma qualidade de vida por qualidade de vida, ela quer um propósito, né? E aí você começa a ter que seguir isso. E tem um pontinho aí, que é um pontinho que eu amo de paixão. São digitais, né? Eu ia falar sobre isso. Eles são imersos, Digitais. imersos na tecnologia. Eles nasceram com a tecnologia. Hoje uma criança de 5, 6 anos já tá ali mexendo no celular melhor que eu. Exatamente. Então, assim, e o mundo ele pede. O mundo ele pede mesmo a tecnologia hoje. Tudo é tecnologia. Sim, sim. Então a gente tem muito o que aprender também. Então acho que é esse o ponto, sabe? A gente aliar aquilo que é de bom da nossa, aquilo que é de bom deles. Exato. Porque aí sim grandes projetos são construídos. E todo mundo tem coisa boa, né, E todo Mar? mundo tem coisa boa. Todo mundo tem coisa para contribuir. Eu tenho para aprender com você, você tem para aprender comigo, né? Você fala, ai, a minha mentora de oratória, meu Deus, mas você é minha referência de estágio, de programa de estágio. Então, assim, é todo mundo aprendendo, né? Eu não tenho todo conhecimento, graças a Deus, porque isso me abre espaço para aprender mais, para conhecer mais, para me conectar com as pessoas. E como sempre, é maravilhoso aprender com você, porque você é genial. Eu adoro ser, eu sou fã, você sabe disso. Eu gosto do que vocês trazem, eu gosto do foco, do diferencial que vocês têm e que vocês fazem no mercado de trabalho. Mas como tudo na vida que é bom dura pouco, né? O nosso bate-papo tá acabando. Oh, meu Para mim é tristeza. Ai, pra nossa. mas é uma felicidade sempre gigante ter você aqui, ter você como parceira, ter o CIE como referência, né? Que é uma instituição sólida de... Quantos anos tem o CIE? 62 anos. 62 anos de vida, né? E sólido, estruturado e reconhecido nacionalmente, né? Pessoas que passaram, que entendem a credibilidade, que sabem o quanto é sério o trabalho. Então eu quero te agradecer por aceitar o convite, por estar aqui, por estar falando com a gente, por estar esclarecendo mais sobre esse tema, e quero te convidar para deixar um recado, seja para a geração Z, seja para os empregadores, o que você acha que as pessoas precisam levar desse nosso bate-papo. Opa, Bia. Aqui é a sua câmera. Eu que agradeço o convite e por acreditar. Se ele tem 62 anos de idade e a gente só consegue sobreviver a 62 anos por pessoas que acreditam no nosso trabalho. Se ele é uma ONG,
Então, até nos termos do ESG e daquilo que a gente traz de volta para a sociedade, a cada R$ 1 que cada empresa paga para a gente, R$ 26 são retornados para a sociedade através de trabalhos sociais. Então, nós não trabalhamos só com programas de estágio e aprendizagem, a gente trabalha focado nas regiões, com assistente social, com o programa Aprendiz, também para a gente poder impactar principalmente aquele público em situação de vulnerabilidade social. Então, o recado que eu tenho para dar aqui, principalmente para as empresas, abram as portas, experimentem. Quem ainda não teve a oportunidade, procure pela gente, a gente explica, a gente acompanha do começo ao fim, mas abrir as portas porque realmente vai fazer muito sentido para vocês. E para os estudantes, continuem se empenhando, a gente está aqui para auxiliar vocês, para ajudar vocês a encontrarem aquele caminho que vocês tanto desejam, né, dentro do mercado profissional, e todos os dias, incessantemente, tem uma equipe inteira procurando por vagas e procurando por empresas, justamente para que vocês tenham essa oportunidade. Muito obrigada. E para você que não conhece o CIE, procura. Procura porque você vai achar fácil, fácil. Porque são 62 anos de história, né? Redes sociais, LinkedIn, Instagram, site, tudo estruturado, tudo para te contar como faz bem, fazer o bem ao próximo, né? Não só para sua empresa. Esse foi mais um podcast Gente Gestão. Fala comigo com Fabi Vieira e é um prazer ter você aqui conosco. Até a próxima. Gratidão, gata! E aí, professora, eu falei bem?